Esse objeto ganhou o mundo, ganhou o Brasil e agora chega ao Acre. Eu estou falando do Hand Spinner. Ele está no mercado com a promessa de aliviar o estresse e também a ansiedade. Nós vamos conversar agora com o psicólogo Arif Kalacina, que vai nos explicar um pouquinho como é que esse objeto pode agir na mente, no psicológico da pessoa. Obrigada pela sua presença, Arif, novamente aqui no Entrevista.net. Obrigado também pela oportunidade. Muito bom receber você. Arif, olha, quando a gente começa a ver objetos assim, né, sendo lançados no mercado, a gente já pensa logo, não, isso é alguma coisa midiática, isso é do mercado, é do próprio mercado. O que eu quero te perguntar é se objetos podem ou não aliviar o estresse e também a ansiedade de uma pessoa. Bom, alguns objetos que são desenvolvidos especificamente para um fim podem realmente ter uma ação positiva para aliviar algumas tensões. Falando especificamente do Hand Spinner, não existe comprovações, evidências científicas de que ele tem essa eficácia no combate ao estresse e à ansiedade. Porém, talvez, hipoteticamente, para ajudar no processo de atenção e concentração de crianças e adolescentes, até mesmo de adultos, é possível que ele possa auxiliar, mas, cientificamente comprovado, não há nenhuma evidência clara e fechada de que ele tenha essa proposta. Imaginamos que tem muito mais uma ação de marketing para se ter um produto com bastante vendagem no mercado do que mesmo algo cientificamente comprovado. Inclusive você falou, estava comentando aqui antes de nós começarmos a entrevista, que ele surgiu na década de 90, né, e teve bons resultados. Sim, ele foi inicialmente desenvolvido para auxiliar no tratamento de crianças com déficit de atenção. Logo em seguida, o mercado achou interessante e a indústria acabou desenvolvendo um produto comercialmente. E especificamente falando em questão de atenção, imaginemos o seguinte, que o objeto, ele permite, ele estimula a que você concentre, foque a sua atenção naquele momento em que você está brincando, a criança, no caso, ou adolescente, ou mesmo adulto, você foca sua atenção no objeto. É um objeto muito simples, ele não tem muitas possibilidades de brincadeiras, embora as crianças, elas, como são muito espertas e criativas, já inventaram inúmeras manobras que são muito simples, mas viraram sensação. Então a criança coloca na cabeça, no nariz, na língua, no pé. No pé. Enfim, no pé, é incrível. Elas conseguem inventar de tudo. Então, naquele momento, tem um fator positivo também. Ela sai um pouco do mundo virtual e volta para o mundo físico. Ela está focando sua atenção em um objeto sólido, físico, e permite com que ela volte a interagir um pouco mais com outras crianças, porque cria, assim como nós temos aqui na nossa região, aquelas brincadeiras do tempo de criança, peão, bolinha de gude, a famosa peteca. Ou seja, pode fazer uma reunião ali de jovens adolescentes, né? Fazer uma espécie de competição e estar interagindo entre eles. Isso ajuda com que elas saiam um pouco do virtual e venham para o mundo físico, material e possam voltar a interagir um pouco mais. É necessário também um cuidado por parte dos pais para que não troque, digamos assim, um vício, que seria o celular, o computador, o videogame, por um outro vício, porque, de certo modo, é um objeto simples, mas ele tem uma característica de jogo, é uma brincadeira, mas quando entra nesse processo de competição, quem faz mais manobra, quem consegue inventar uma manobra diferente, acaba criando uma característica de jogo. Então, é necessário também esses cuidados. Arif, você consegue explicar um pouco para a gente como é o processo que se dá no cérebro quando você está ali manuseando um objeto daquele com a intenção de aliviar a ansiedade, aliviar o estresse, quando você está ali com o seu foco naquele brinquedo, naquele objeto? O que acontece na nossa mente que pode levar com que o estresse, né, seja aliviado e a pessoa fique menos ansiosa? Nós podemos utilizar aqui um teste muito simples e rápido.
vamos usar você como o nosso experimento, por assim dizer. Quando você dirige, né? Sim. Quando você está dirigindo, você consegue concentrar a sua atenção apenas no trânsito e no volante? Ou você fica pensando em outras coisas? Não, eu fico pensando em outras coisas Normalmente, nós, nesse Normalmente mundo os agitado, motoristas ficam pensando qual é a rua que vai passar para chegar até o nosso como destino. em outras atividades. Você vai cozinhar, você está cozinhando, mas você está pensando em outras coisas. Então, é um turbilhão de informações e estímulos externos, às vezes a TV está ligada. No carro, que é o nosso exemplo, tem o som que está ligado, tem pessoas que usam até o DVD e estão ali disputando a atenção no trânsito, rua, com o que está se passando ali na telinha. Sim. E o celular também, ainda tem esse outro fator de risco. Então são muitos estímulos externos e os estímulos internos. Às vezes você está com dor de cabeça, é um estímulo que você está recebendo do seu organismo. Tudo aquilo ali gera um turbilhão de informações. Para que você consiga focar exatamente apenas no que você está fazendo é muito mais difícil. Então, digamos que você escolhe uma atividade para fazer e vamos voltar ao trânsito, ao volante. A ideia seria, quando você estivesse dirigindo, você estivesse apenas dirigindo. Ou seja, é como se você estivesse mapeando cada ponto que você passa da cidade, como se você estivesse descrevendo mentalmente cada atividade que você faz dentro do carro. Por exemplo, eu estou, nesse momento, com as mãos no volante. Eu estou passando a marcha. Não significa que você vai ter que falar isso em voz alta. Agora eu vou colocar o pé no freio, agora eu vou Mas seria usar você a embreagem. Estar atenta ao que você está fazendo. O que eu estou fazendo agora? Eu estou colocando o pé na embreagem. Assim, outras atividades. Seria interessante se fosse assim. Porém, nesse mundo agitado e com muitas atividades que nós temos todos os dias, infelizmente nós não temos essa possibilidade. E aí, estímulos e mais estímulos, externos e internos, eles vão se acumulando e se misturando, o que vem a ocasionar o estresse. Levando em consideração também que o estresse é uma condição natural do ser humano. Ele tem uma função no organismo que é fazer com que ele se mantenha em alerta. No processo evolutivo, ele foi importante para que nós pudéssemos sobreviver aos perigos da natureza. E por que não dizer, nesse mundo também tecnológico, temos outros perigos. Nesse mundo moderno, temos perigos também da violência. Então, o estresse, de forma positiva, tem esse aspecto positivo, ele te proporciona ficar alerta. Mas quando é demais, né? Quando é demais, aí se torna um estresse negativo. Prejudicial. Tudo isso junto não permite com que você concentre a sua atenção de forma objetiva naquilo que você tem que fazer. E aí as consequências, sintomas, são muito ruins para o organismo. Primeiro, sintomas psicológicos, emocionais. Irritação, às vezes apatia, tristeza, a ansiedade que vem ali, né, como sintoma também, faz com que desencadeie, dependendo dessa intensidade, se for, por exemplo, um estresse crônico, desencadeia sintomas fisiológicos. E aí nós temos o processo de somatização. E aí são dores físicas, são dores nas articulações, problemas também intestinais, úlceras, enfim. São inúmeras as possibilidades não muito boas para o organismo num caso de um estresse muito elevado. No meu entendimento leigo, né, de apenas consumidor, eu não conseguiria relaxar o meu estresse com aquele objeto. Mas tem outras pessoas que aderem, por exemplo, à meditação, né, aderem à musicoterapia, tudo isso é válido. Claro, com certeza. Bom, imaginemos que nessa correria do dia a dia, todos nós teremos a experiência do estresse crônico, por assim dizer, que é o que a maioria das pessoas acaba experimentando, que se torna até natural. Quando ele se torna agudo é quando esses sintomas mais sérios eles começam a aparecer. Mas se você, enquanto pessoa acometida por um estresse crônico agudo, se sentir muito incomodada, é interessante buscar alternativas para encontrar um relaxamento.
Se esse estresse realmente tomar uma intensidade muito grande, uma ajuda profissional ela é bem-vinda. Obviamente você pode praticar atividades físicas que vão permitir com que o próprio corpo libere hormônios que proporcionam prazer e relaxamento. Quem gosta de música, por exemplo, praticar atividade musical, quem toca, quem canta, enfim. São muitas atividades que proporcionam esse alívio do estresse. No entanto, é necessário cada pessoa encontrar aquele ponto de equilíbrio, a homeostase, para poder ter esse relaxamento desejado. Ela precisa conhecer-se um pouco mais para entender o que é que faz com que ela relaxe. Arif, agora você como profissional da área de psicologia, tem muitas mães, muitos pais que estão vendo essa nossa entrevista e eles querem saber, você como profissional orientaria e diria assim, não, pode comprar para o adolescente, para a criança, porque eles vão melhorar a questão da ansiedade e do estresse. Como profissional, qual é a análise que você faz com relação ao hand spinner? Bom, a primeira preocupação que os pais têm que ter é com relação a crianças menores de 6 anos. Alguns deles têm objetos pequenos que podem se soltar, porque ele é uma estrelinha de 3 pontas que tem um rolamento no meio e tem outros rolamentos ou pecinhas que podem se soltar, inclusive com LED, com bateria, e ao se soltar, uma criança menor de 6 anos pode vir a colocar na boca, engolir e ter consequências ruins. Então, é importante que crianças nessa faixa etária não brinquem com esse objeto. Se for o caso, que tenha a supervisão de um adulto e que não tenha essas peças que se soltam. Mas a grande maioria acaba se soltando. Esse é o cuidado. E, como foi dito no início, ter cuidado para não substituir um hábito constante ou vicioso por outro. Se essa criança estava muito centrada, por exemplo, em computador, videogame ou celular, não será o hand spinner que vai fazer com que essa criança abandone aquele hábito constante e vicioso e até pernicioso. Pois é preciso criar também um limite. Você brinca tanto tempo e você vai fazer as suas outras atividades. Tem outras brincadeiras, mas esse cuidado também é importante. De resto, permite realmente com que a criança possa focar sua atenção especificamente naquela brincadeira. Se, de repente, em outro momento ela conseguir focar sua atenção no mesmo nível de qualidade para uma outra atividade, como estudo, é legal. O que não pode é trocar, por exemplo, o estudo pela brincadeira, como se fosse algo que pudesse ser substituído. A brincadeira no momento e o estudo em outro. Arif, eu quero agradecer a sua presença aqui no Entrevista.net. Muito obrigada pelos esclarecimentos e volte mais vezes. Obrigado e sucesso aos pais. E é você que vai brincar também, mesmo criança, mesmo adulto, né, também precisa ter certa prudência na brincadeira. Aí, gente, olha, dica, né, de quem conhece, de quem entende do assunto. Esse foi o Entrevista.net desta semana. Obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Semana que vem, um outro assunto especialmente para você. Tchau, tchau.